Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para fazer a lição de número 14, que tem como nome E Pequei, né? É da série de lições que a gente está falando sobre pecado, uma coisa tão importante e evidente em qualquer fase da nossa vida, né? Seja criança, seja adulto, então por isso é importante a gente aprender sobre o pecado. Então vamos lá. Escrevam aí no mistério. Que, vírgula. Por mais que escondamos, vírgula, não ficará encoberto. Que por mais que escondamos, não ficará encoberto? Muito bem. A gente vai falar sobre a história de Davi, né? Todo mundo conhece a história de Davi. Se você não lembra especificamente sobre essa parte da história de Davi, vocês vão lembrar hoje, tá? Que é muito importante vocês conhecerem. Então, vamos para a pista número 1? Escrevam aí, lição 13. Não, é 14, né? São 14, desculpa. Lição 14. Pista 1. Pecado. Vamos falar sobre o pecado de Davi. Endereço: 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. 2 Samuel 11 ao 5. Então, vamos lá? Vamos ler junto na Bíblia? 2 Samuel, já tá aqui. Capítulo 11, do 1 ao 5. Olha lá. Na minha Bíblia tem um subtítulo assim, ó. Esse na Bíblia de vocês tem também. Na minha tá escrito assim, ó: Davi comete adultério com Batseba. Com Batseba. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, ele não foi para a guerra. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bem, vamos ver agora sobre esse pecado de Davi. Ele estava no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. Ele devia estar onde? Na guerra, não é? Tá falando ali no versículo 1, ó: decorrido no tempo que os reis costumavam sair para a guerra. Ora, se ele era rei, ele tinha que estar na guerra. Então, ele já estava no lugar errado, certo? Mas ficou em seu palácio. Estava sem nada para fazer quando viu uma linda mulher. Tudo bem, ele poderia ter visto a linda mulher. Até aí, ele não pecou, não é verdade? Mas o que ele fez? Ele ficou encantado com a beleza dela. Ele não parou para pensar se era certo ou errado. E logo ele mandou chamar a mulher. Ele não se preocupou se ele iria agradar a Deus. E, obviamente, ele não iria agradar a Deus, por quê? Porque Batseba era casada, né? Então, se ela fosse lá atender um pedido do rei e eles ficassem juntos, ela estaria traindo o marido, né? E ele era um soldado do exército de Davi. Olha só quantos pecados tem aí, né? Batseba ficou grávida. Quando mandou dizer isso a Davi, ele ficou apavorado, porque pensava que seu pecado jamais seria descoberto por alguém.
Porque ele pensou assim, eu sou rei, mandei chamar ela aqui, ninguém vai ficar sabendo o que eu fiz, né? Tá tudo bem. Então, ele resolveu dar um jeitinho para aquele pecado continuasse escondido. Ele pensou num plano que deixasse o pecado dele escondido, que ninguém ficasse sabendo o que ele fez. Afinal de contas, a mulher era casada, o cara era do exército dele, estava viajando pela guerra, e ele tentou dar um jeitinho nesse pecado dele para poder esconder. Então, vamos para a pista 2 para a gente ver o que aconteceu. Escreva aí, pista 2. Pecado escondido. Pecado escondido. Endereço: 2 Samuel, capítulo 11, agora do 6 ao 18. Certo? Então, já está aberto nossa Bíblia, é só a gente continuar a história. Aqui, o subtítulo da minha Bíblia está escrito Davi e Urias. Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias. Urias era o marido da mulher, da Batseba, certo? O Eteu, Joabe, enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Perguntou como é que tá lá na guerra, como é que tá todo mundo, né? Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu para sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a sua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tenda. Joabe, meu senhor, o servo do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Por quê? Porque Davi ele pensou assim, vou trazer esse homem da guerra, vou mandar ele ir lá para a casa dele ficar com a mulher dele, e aí depois porque se ela ficasse grávida enquanto o marido estava viajando, o pecado ia aparecer. Só que se ele estivesse em casa, o filho seria do marido e ninguém ia ficar descobrindo. Olha só o plano de Davi, entendeu? Só que Urias, ele era tão fiel que ele falou, não, estamos em guerra, as pessoas estão lá, né, se sacrificando pelo reino, e eu vou para minha casa ficar com a minha esposa, comer e beber do bom e do melhor enquanto as pessoas estão aqui. Ele foi fiel e não foi. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, o embebedou à tarde, e saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Bom, olha a estratégia de Davi, olha só. Ele mandou chamar a mulher dele, o marido dela, que estava na batalha. Ele queria que o cara fosse para casa, como eu acabei de dizer para vocês, mas o homem é fiel, ele falou, não, eu vou ficar aqui, certo? Olha só. Aí Davi já estava preocupado, porque ele queria encobrir o pecado dele. Então, já tinha cometido um pecado, ele foi cometendo um pecado atrás do outro, reparem. O Davi se deu mal, pois Urias era tão fiel que não quis ir para sua casa. Então, Davi resolveu dar outro jeitinho. Deixou o quê? Urias bêbado. Bebeu, porque ele pensou assim, certamente quando ele estiver bêbado, ele vai pra casa dele, vai ficar lá na casa dele uns dias, né? Porém, esse plano também não deu certo, Urias não foi pra sua casa. Davi já estava desesperado. Será que o seu pecado seria descoberto por todas? Dessa vez, Davi teve a pior ideia para esconder o seu pecado. Sabem o que ele fez? Vamos ler o 11, do 14 ao 15. Olha só, continuando lá. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, pondo Urias na frente da maior força de peleja, deixa-o sozinho, para que seja ferido
e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, sendo servo de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou a notícia e fez saber a Davi que tudo o que se dera na batalha. Então, o que ele fez? Olha só. Ele foi covarde. Sabe por quê? Ele falou assim, eu então vou matar esse homem, para ele não ficar sabendo que a mulher dele está grávida. De um adultério, de um pecado. Então, ele mandou que Urias fosse colocado na frente da batalha, na frente de todo mundo. Por quê? Porque os que estão na frente é mais fácil de morrer, não é verdade? E foi exatamente o que aconteceu. Urias morreu na guerra. Depois da morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. Um grande homem de Deus, o rei Davi, cometeu um pecado. E para esconder esse pecado, foi cometendo vários outros pecados, se afastando cada vez mais de Deus. Então, ele foi tentar esconder e não dá certo. Ele foi, e acabou cometendo mais pecados. Vamos para a pista 3, para a gente ver o que aconteceu? Escrevam aí, pista 3. Pecado revelado. Pecado revelado. Escrevam. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 10. 1 ao 10, certo? Vamos lá. Vamos ler primeiro o versículo, né? O capítulo 12, do 1 ao 10. O meu está escrito, Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhes, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas... Será que é isso mesmo, crianças? É isso mesmo. Tinha rico ovelhas e gado em grande números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão um cordeirinho que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira sobre aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres, o teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada do filho de Amon. Olha aqui o pecado vindo à tona, aparecendo, ó. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, para ser tua mulher. Olha só. Talvez Davi tenha achado que seus pecados estavam escondidos de todos. Afinal de contas, Urias tinha morrido, ele tinha casado com a mulher, estava tudo certo, né? Porém, tinha se esquecido que Deus tudo vê, tudo conhece e não há nada que ele não saiba. Certo dia, Deus mandou o profeta Natã conversar com Davi e lhe contar uma história que vamos ouvir, que foi o que eu acabei de ler aqui. O pecado de Davi foi revelado por Natã. Agora Davi sentiu o peso do seu pecado, sentiu toda a sua culpa e percebeu que estava errado e longe de Deus. Bom, pista 1, o pecado. Pista 2, pecado escondido. Pista 3, pecado revelado. E agora? Né? Se a gente tenta esconder um pecado, o pecado vem à tona e é revelado. O que acontecer? Tem que acontecer. Pista 4, escreve aí. Pecado perdoado. Ah, mas como que o pecado vai ser perdoado? Vamos ver. Salmos
endereço, tá? Salmos 51, do 1 ao 19. Pecado perdoado, Salmo 1. Sabe o que aconteceu aqui nesse salmo? Davi fez uma sincera oração de arrependimento e não escondeu de Deus e reconheceu todos os seus pecados e pediu perdão. Vamos ver como é que é essa oração? Abram mais, Salmo 51. Salmo 51. Na minha Bíblia, o texto está escrito confissão e arrependimento. Olha só. Compadece-te de mim. Davi falando para Deus, tá? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, o que ele está dizendo? Eu sei que eu pequei, eu sei o que eu fiz, né? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei livre. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas os de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhas. Então essa oração, olha que oração mais linda, que ele diz: Senhor, me lava, me purifica, me torna mais alvo como a neve, me dá um coração novo, um espírito inabalável, eu pequei contra ti. Ele realmente falou toda a verdade, ele não escondeu nada de Deus aqui, né, nessa oração. Então, crianças, o pecado foi perdoado. A Bíblia diz que quando confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa. Davi foi perdoado por Deus e assim voltou a se aproximar do Senhor. Porém, todo pecado tem o quê? Consequência, não tem jeito, né? Davi não ficou livre das consequências do seu pecado. Aquele filho que Batseba estava esperando morreu. Davi ficou muito triste com aquilo e também teve outro castigo terrível. Deus lhe disse que haveria desunião e muitas brigas na sua família. E isso mais tarde realmente aconteceu. Então, conclusão. Davi sofreu muito por causa dos seus pecados, mas foi perdoado por Deus. Quando pecamos, precisamos entender que não há meio de esconder nossos pecados de Deus. Ele sabe tudo, ele vê tudo, porém nunca nos abandona ou deixa de nos amar. Pelo contrário, quer se aproximar de nós novamente. Quando pedimos perdão a Deus, assim como Davi fez, temos que querer abandonar aquele pecado, ter a intenção de não praticar mais aquilo. Não adianta pedir perdão da boca para fora e logo fazer tudo de novo. Isso não é arrependimento. Davi se arrependeu sinceramente e por isso foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Então, qual que é a pergunta aqui? O que é que, por mais que escondamos, não ficará encoberto? O pecado. A resposta é o pecado. Por mais que escondamos, não ficará encoberto. Certo? Aqui, crianças, ó, é tudo que a gente acabou de falar, tá vendo, ó? Descobrindo o encoberto, ó.
Davi, do seu castelo, viu uma bela mulher, mandou chamá-la. Ele falou para Joabe, ó, põe Urias na linha de frente, deixa que ele seja morto. Aí aparece aqui, ó, Urias sendo morto, porque ele estava na linha de frente. Davi mandou matar Urias, aqui foi Natã falando, né? Escreva o que Davi respondeu a Natã, conforme 2 Samuel 12:13. Vai escrever aqui, tá? Aqui, ajudando a entender a investigação, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a tua iniquidade dos meus olhos. Mergulho. Procure no dicionário um sinônimo para cada palavra grifada e reescreva o versículo. Então, a gente leu no 51:7, tá lá, ó, purifica-me com esopo e ficarei limpo, livra-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, ó, tá grifado purifica, esopo e alvo. Vocês vão ver um sinônimo dessas palavras e reescrever aqui já com os sinônimos, tá bom? Provas do mistério, tá aqui, começa o domingo aqui embaixo, ó. Leia 2 Samuel 11, do 5 ao 8, desembaralhe as letras e descubra o que Davi tentou fazer com o seu pecado. Fácil, né? Segunda, leia 2 Samuel 11, do 14 ao 17, depois, com a ajuda de um espelho, reescreva a frase abaixo. Escreva o que está aqui com o espelho. Terça, leia 2 Samuel 12, do 1 ao 7, depois numere as frases, colocando em ordem a história que o profeta Natã contou a Davi. Então, a gente até já leu isso hoje. Vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5. São 5, na ordem da história, tá? Quarta, lendo 2 Samuel 12, do 10 e 14, observamos que o pecado tem consequências. Marque um X as consequências do pecado de Davi. Deixaria de ser rei e seu filho não morreria? Seu filhinho morreria, haveria desunião na sua família? Deixaria de ser rei e ficaria pobre? Deus não o perdoaria e ele morreria? Vamos fazer um X aí. A gente já conversou sobre isso, então vocês vão conseguir responder facilmente. Depois que o profeta Natã, na quinta, depois que o profeta Natã falou com Davi sobre os seus pecados, Davi escreveu o Salmo 51. Leia o Salmo 51, versículo 1 ao 4 e responda com suas palavras. Por que você acha que Davi escreveu esse salmo? Fácil, né? Só escrever aí. Sexta, leia Romanos 3:10, depois circule o número de justos que existem. Desse versículo aqui, tá? Do 3, Romanos 3:10. Quantos justos existem? Aí vai circular. Sábado, o que devemos fazer quando pecamos? Leia 1 João 1:9 e copie o que João nos ensinou em sua carta. E aqui, por fim, desafio aos detetives. Escreva, sem olhar no texto, a senha cuja referência é João 3:16. Se não conseguir, olhem, tá? Mas tentem. Muito bem, crianças. Mais uma lição importante sobre o pecado, sobre a gente entender que o pecado não pode ser encoberto, muito pelo contrário, a gente tem que se arrepender do pecado, pedir perdão realmente com o coração arrependido, procurar não fazer mais, né? É isso que essa lição vem mostrar pra gente hoje, através do pecado de Davi. Amém, crianças? Crianças, eu quero reforçar o pedido para vocês se cuidarem, a família de vocês se cuidarem com relação ao coronavírus, e a gente continuar orando para que Deus entre com providências com esse vírus, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem, se for sair, usem máscara. Isso é sério, crianças. Vamos orar, fazer nossa parte, esperar que Deus faça dele, ok? Senhor, nós te agradecemos por mais essa lição, Senhor, por mais esse ensinamento. Obrigado porque o Senhor é tão bom, Senhor. Obrigado porque o Senhor, mesmo diante dos nossos pecados, Senhor, o Senhor nos perdoa, assim como o Senhor fez com Davi, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos diante dos nossos pecados, Senhor. Ser conosco, aumentar nossa fé, Senhor. Nós colocamos em especial, Senhor, essa pandemia, Senhor, cada pessoa que possa estar com essa doença, que possa estar doente, Senhor, internado, acamado, Senhor, o Senhor é um Deus que pode curar, Pai. Entra com providência, Senhor, na vida de cada pessoa que está doente, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, continuamos orando, Senhor, por essa doença, que o Senhor é o Deus que pode trazer a cura, Senhor. Faça segundo a sua vontade, Senhor, mas acampa seus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Fiquem com Deus.